Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo vasinho de coração em crochê. Uma peça super rápida de ser feita, você utiliza pouquíssimo material e é ótimo para você fazer como lembrancinha de maternidade, 15 anos, aniversário. Então, você pode fazer nas cores que o seu cliente desejar. Eu já peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, assim vocês receberão todas as notificações. Vamos aprender a fazer esse lindo vasinho então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes. Eu vou precisar de um vasinho mini, né? Mini vasinho, pode ser de cerâmica, tem uns que são mais em conta, que é em plástico, e também tem aqueles de metal, assim, que eles são coloridinhos. Então você vai adquirir, né? Aquele que você preferir. Eu vou medir aqui para vocês saberem quanto que ele tem. Ele tem 7 centímetros, esse daqui meu. E a circunferência 22 centímetros e meio. Você vai precisar de agulha de crochê 2,5 milímetros. Um palito de churrasco. Agulha de tapeçaria para fazermos os acabamentos. Marcador de pontos. Tesoura para os aremates. Fibra siliconada. E fio amigurumi da Círculo. As cores que eu vou utilizar vai ser 7569, o brigadeiro, para fazer a parte da terinha. 3528, carmim, vamos fazer o coração. E o verdinho 5767, que é o bandeira. Você pode utilizar as cores que você preferir. O fio amigurumi, ele é um fio 100% algodão mercerizado e cada novelo tem 254 metros. Então, dá para fazer muitos vasinhos com novelo. Ele é 100% algodão. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês entrarem no site da Círculo e lá vocês podem obter mais informações sobre o fio amigurumi e também conferir toda a cartela de cores. Nós vamos iniciar então com o marrom que você escolher, fazendo a parte da terinha. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar a parte em que fica a terinha, né? Depois a gente encaixa no vasinho. Então, nós vamos iniciar com um anel mágico. A gente passa o fio ao redor do nosso dedo e faz como se fosse a letra E. Então, dentro desse anel mágico, vou pegar o fio aqui que vem do novelo, vou laçar, vou prender o meu fio. Então, já prendi meu fio e agora eu vou colocar 6 pontos baixos. Eu não conto essa da laçada. Eu vou começar a contar. 1, 2, 3. Vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou puxar o fio e vou fechar esse meu anel mágico. Vou deixar esse fio aqui para fazer a próxima careira e depois nós vamos fazer já o acabamento dele. Então, aqui eu já vou fechar. Então, no amigurumi a gente não trabalha com careiras, fechar a careira e iniciar outra careira. A gente trabalha em careiras circulares. Então, aqui
aonde eu vou iniciar, então, a segunda carreira, que seria onde eu fecho, né? Eu já vou começar a contar a minha segunda carreira. Então, aqui eu já vou colocar o marcador de pontos para eu saber que eu iniciei a segunda carreira. Então, a primeira carreira foram 6 pontos baixos dentro do anel mágico, e a segunda carreira vão ser 6 aumentos, que são 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base, né, que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui eu já fiz o primeiro, eu vou fazer mais um dentro do mesmo ponto baixo. Então, fiquei com 2 pontos baixos. Esse é o meu primeiro aumento. Agora, venho no próximo ponto, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos. Segundo aumento. Mais 2. Então, assim, eu vou seguindo com 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vão ser 6 aumentos. E no final, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Agora sim, eu vou vir aqui, vou puxar bem. E aqui eu preciso prender esse meu fio, porque senão, se eu não deixar ele solto, ele vai abrir o trabalho. Então, aqui eu venho, coloco ele na agulha e passo por entre a trama. Pode ser até na segunda carreira aqui. A primeira ela fica bem justinha, então eu vou, faço movimentos de ida e volta. Vou esconder esse meu fio e também evitar que ele solte. Vou fazer novamente, então mais uma pra cá. Então, você vai fazendo ida e volta, escondendo o fio, e assim ele não vai soltar. Então, agora nós vamos para a terceira carreira. Vou tirar meu marcador, vou fazer o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Vou colocar, então, é onde indica onde é o início da carreira. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou vir no ponto de base, que o marrom ele é um pouquinho mais escuro, né? Então, é difícil de visualizar. Um ponto baixo no ponto baixo de base, e no próximo ponto baixo nós vamos fazer o aumento, que vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vou fazer um ponto baixo no próximo, e agora um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir assim toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. É importante que você conte no final para ver se realmente tem os 18, né, pontos baixos, para dar certinho, né? E não chegar no final e a contagem a gente se perder, né? E aí começa a faltar pontos. Então, aqui eu finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, tiro o meu marcador e vou começar a quarta carreira. A quarta carreira vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo sozinho, o segundo ponto baixo sozinho, né? Cada um em cima do seu ponto baixo de base. E agora sim, no próximo, eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, sozinhos, e agora o aumento. Eu vou seguir, então, fazendo essa repetição, 2 pontos baixos e um aumento, por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos, agora nós vamos para a quinta carreira. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo da quinta carreira, e ela vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, cada um com seu ponto de base, e agora um aumento. Então, vou seguir fazendo 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos.
A quarta carreira serão 4 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque aqui ele vai ficando, né, com os aumentos e vai formando essa parte, esses cantinhos. Então, nós vamos fazer, desencontrar esses aumentos para tirar esses cantinhos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo no ponto de base, o próximo ponto baixo no ponto de base, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E agora sim nós vamos fazer 4 pontos baixos. A sexta carreira, então, ela é 4 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos seguir agora sempre com 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Somente aqui no começo que nós fizemos 2 e um aumento. Então, eu vou seguir e já mostro para vocês. Então, eu segui aqui e deixei no finalzinho para vocês verem que sobrou 2 pontos. Nas outras carreiras a gente sempre terminava com aumento, e aqui não, aqui sobraram 2 pontos. Então, como aqui nós iniciamos com 2 pontos sozinhos e um aumento, depois foram 4 pontos baixos e um aumento. Então, agora aqui nós vamos finalizar com mais 2 pontos baixos, que vai fechar os 4 pontos baixos, 2 de cá e 2 de cá. Para dar certinho, e aí a gente vai tirar todos aqueles cantinhos, né? Que ficaram. Então, ficou 2 pontos baixos e um aumento, e aqui a gente seguiu normalmente 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e aqui mais 2 pontos baixos. Juntando com esses dois foram 4, então foram 6 vezes, né? 6 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. Então, ficou dessa forma, e ele tira um pouquinho aqueles cantinhos que formou. Agora, nós vamos seguir, então, sem mais aumentar. Nós vamos seguir carreiras circulares, sem aumento, somente de ponto baixo sobre ponto baixo de base. Vou colocar meu marcador. Então, nós vamos seguir a 7ª carreira até a 10ª carreira, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada carreira vai ter 36 pontos baixos. Seguir dessa forma até chegar à 10ª carreira. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que talvez você não encontre o vaso do mesmo tamanho que o meu. Talvez seja 1,2 centímetros a mais ou a menos também, não tem problema. O que você vai fazer vai ser, quando você chegar na última carreira de aumentos, que aqui a minha foi a 6ª carreira, 4 pontos baixos e um aumento, que eu acabei subindo 2 já, mas quero mostrar esse detalhe importante. Você vai vir com a circunferência da última carreira de aumentos e você vai colocar no vasinho. E essa circunferência, ela vai ter que preencher ele por completo. Então, se o seu for maior, tiver 1 centímetro a mais, não tem problema, você faz mais uma carreira. Ao invés de parar no 4 pontos baixos, um aumento, você faz mais 5 pontos baixos e um aumento. Então, ele vai dar bem certinho aqui nessa circunferência. Essa circunferência precisa ser igual, né, da última circunferência de aumentos. E depois você sobe 4 carreiras sem aumento. Então, vai dar certinho no tamanho do seu vasinho, para preencher o vasinho. Cheguei na 10ª carreira, então, ficou dessa forma aqui, ó, já dá pra colocar certinho dentro do meu vasinho. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuição. Então, como aqui eu fiz até o 4 ponto baixo, um aumento, agora nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o primeiro ponto para marcar a minha 11ª carreira,
Como eu falei, se você fizer até os 5 pontos baixos um aumento, aqui também você vai começar com 5 pontos baixos e uma diminuição. Proporcional sempre. Então, eu fiz o meu primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto. E agora eu vou fazer a diminuição. A diminuição eu pego pela alça da frente. Aqui nós temos duas alcinhas, né? A da frente e a de trás. Eu pego pela alcinha da frente do primeiro ponto, venho aqui, alcinha da frente do ponto seguinte, laço a minha agulha e tiro tudo. Então, foi a primeira diminuição. Vou fazer mais uma, dois, três, 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e a segunda diminuição. Pego a alça da frente do ponto seguinte, no próximo também, a alça da frente, puxo e segunda diminuição. Eu vou repetir, então, por 6 vezes, né? Essa sequência. E no final da minha carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 12 vão ser 3 pontos baixos. Fiz o primeiro, segundo e o terceiro ponto baixo. E agora vamos fazer uma diminuição. Pego a alça da frente do primeiro, laço, tiro tudo. Eu faço bem apertadinho para não ficar buraquinho. Então, eu vou seguir essa repetição, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira. E no final, eu vou ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 13 será 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o primeiro, o segundo, e agora eu vou fazer a diminuição. Vou seguir, então, essa repetição por toda a minha carreira. E no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei, carreira número 13. Agora, então, nós vamos colocar o enchimento, né? A fibra, antes de seguirmos para a próxima carreira, porque vai fechar bastante, então vai ficar um pouco mais difícil da gente preencher. Então, aqui eu venho, coloco a fibra, já vou ajeitando ela aqui, toda na parte de dentro, e até eu sentir assim que ela tá, que a bolinha, né, tá firminha. Depois nós vamos fazer mais uma carreira e daí nós vamos colocar mais fibra. Agora vamos seguir, né, para carreira de número 14, vou fazer o primeiro ponto, vou recolocar meu marcador. A carreira de número 14 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Vai fechar bem a nossa carreira. Eu vou seguir essa repetição até o final e nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Aqui, antes então de fazermos a última carreira de diminuições, nós vamos colocar mais um pouquinho da fibra. Agora sim, fica um pouquinho mais fácil até a gente preencher bem. Vou deixar ela bem firminha, né? Você vai colocando e vai sentindo assim onde tem, ó. Aqui dá pra sentir que tem um espaço. Quando você aperta, você vê que tem uns espacinhos, né, sobrando. Então, você vai preenchendo com fibra. Primeiro coloca no meio, depois vai espalhando pelas laterais. Então, vai sempre colocando no meio, abrindo espacinho no meio. E daí fica bem toda por completo, né? A gente enche as laterais e depois preenche somente no meio. Então, aqui eu já sinto, né, que ela tá
bem firminha. Nós vamos fazer, então, a última carreira de diminuição, que vão ser 6 diminuições. Então, nós vamos pegar dois, cuidando para não pegar a fibra, né? Bem com cuidado, então, nós vamos pegar 2 pontos. Primeiro, alça da frente do primeiro, alça da frente do segundo. Fazer a minha primeira diminuição. Colocar meu marcador. Aqui. E agora vai ser toda assim, diminuição. Vou pegar novamente. Bem com calma, deixando a alça bem mais... Essa daqui da agulha bem curtinha. E vamos fazendo. Então, no final dessa carreira, vão restar 6 pontos baixos. Vai fechar quase que por completo. Vou tirar aqui para ser um pouquinho mais fácil. E aqui, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, só cuidando para não pegar fibra. Um ponto baixíssimo. Puxo o meu fio e corto. Então, aqui eu já finalizei a minha peça. Eu não vou fechar agora, porque depois nós vamos colocar, né? Nós vamos vir inserir o palito. Então, depois nós vamos fechar com a agulha o que precisar. Aqui vai ficar dessa forma, ó. Já tá pronta a telinha do nosso vasinho de coração. Agora, então, nós vamos fazer a folhinha do nosso vasinho. Então, com o fio verde, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou laçar a minha agulha e vou fazer 10 correntinhas. 7, 8, 9, 10 correntinhas. Eu vou voltar na minha correntinha de número 9 e vou fazer um ponto baixo. Na correntinha seguinte, eu vou fazer um meio ponto alto. Eu vou laçar a agulha, vou inserir na corrente e puxar tudo de uma vez. Na corrente seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Então, esse eu vou fazer ele 2 laçadas. E agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, vou laçar uma, 2 vezes a minha agulha e vou tirar uma, 2, 3. E vou fazer mais 2 pontos altos duplos. Segundo. E o terceiro. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Um meio ponto alto. Vou tirar tudo de uma vez. E um ponto baixo. Então, eu simplesmente repeti o que eu tinha feito aqui no início, só que ao contrário. Aqui, então, nessa última correntinha, eu fiz um ponto baixo, daí vou fazer mais um ponto baixo, que vai ser para a virada, e mais um ponto baixo. Então, essa correntinha vai ficar com 3 pontos baixos. E agora, eu vou repetir novamente. Um meio ponto alto. Um ponto alto. E 3, e já vou escondendo meu fio aqui, ó, já levo ele na lateral, já vou escondendo ele. E 3 pontos altos duplos. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. Vou fazer o
terceiro ponto alto duplo. E agora eu vou fazer ao contrário do que eu fiz aqui. Eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E aqui nessa alcinha que ficou aqui, ó, que eu fiz a laçadinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui meu fio, esticar, vou cortar. E agora, eu vou arrematar. Esse aqui que eu segui aqui, escondendo ele, eu já posso cortar. E aqui, então, eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria. E vou fazer o acabamento aqui. Vou passar em movimentos de ida e volta. Ó, venho pra cá, depois eu volto e vou esconder esse meu fio. Vocês não reparem que eu tô com a minha cachorrinha aqui do lado, agora ela tá querendo atenção. Então, ela tá toda manhosa aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Então, ficou dessa forma. Eu vou fazer duas iguaizinhas. Feita, então, as nossas duas folhinhas, agora nós vamos furar o caule. Então, eu fiz aqui uma marcação de 12 centímetros, porque ele vai ter que entrar um pouquinho na terinha e um pouquinho no coração. Eu pego um alicate e corto nessa marcação. Aqui eu dou uma parada dessa forma. Para prender, então, eu uso a cola pano da Círculo, só coloco um pinguinho de cola pano aqui no começo, dou uma espalhadinha. Bem pouquinho assim, só um pinguinho mesmo, para nós pegarmos aqui o fio e começar então a enrolar o nosso fio. Então, eu prendo aqui uma pontinha e começo a enrolar. Ó, é só enrolando. Então, como eu coloquei ali um pinguinho de cola, ele vai fixar, né? Mas o mais importante é o começo e o final, porque depois que tiver bem enroladinho aqui, ele não vai soltar. Então, é só a gente seguir aqui, ó, enrolando bem pertinho, né? Pra ficar um acabamento perfeito. Não precisa ser até embaixo, pode ser um dedo antes também, porque vai ficar dentro, né, a parte, então não precisa ser todo até o finalzinho. Que eu acabei começando, mas dá pra deixar um dedo no início e um dedo no final. Cheguei no finalzinho, então, vou passar mais um pinguinho aqui de cola. Vou cortar o meu fio e vou finalizar aqui com esse pinguinho de cola. Ele já, essa cola pano, ela é muito boa, ela seca super rápido e já cola ali perfeitinho pra gente utilizar. Vamos então para a última parte, a mais fofa, que é o coraçãozinho do nosso vasinho, né? Vamos pegar o fio vermelho, esse aqui então é o carmim, 3528, mas se pode usar outros tons de vermelho ou uma outra cor também que fica legal. Vou fazer então o anel mágico e dentro dele eu vou colocar os 6 pontos baixos, como na maioria, né, dos amigurumis que a gente faz. 5, 6, eu vou puxar. E aqui, então, eu já vou começar a minha segunda carreira, introduzindo dentro do primeiro ponto baixo. Coloco o meu marcador.
Vou fazer, então, 6 aumentos. Colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base, igual ao começo, lá onde a gente fez aquela parte da terinha. Vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, no final da nossa segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos para a terceira carreira. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer um ponto baixo e agora o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir, então, essa repetição, um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, e aqui atrás eu já arrematei, né? Já escondi o meu fio com movimentos de volta para ele não soltar e abrir esse meu anel mágico. Então, agora nós vamos fazer a carreira número 4 e número 5 sem aumentos. Somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, elas vão permanecer com 18 pontos baixos cada carreira. Cheguei, então, ao final da carreira de número 5. Com 18 pontos baixos, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Eu passo dentro ou puxo ou estico daquela forma que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui eu vou vir novamente, vou colocar na minha agulha de tapeçaria e vou esconder esse meu fio. Vou passar aqui por entre a trama, movimentos de ida e volta, ficar um acabamento perfeito. Puxo bem e arremato. Então, essa é a primeira parte do nosso coração. E agora, nós vamos fazer outra parte igualzinha a essa, só que eu não vou arrematar. Então, você faz outra igual a essa, e quando chegar nessa parte, você para sem arrematar, e eu vou mostrar como une as duas partes. Fiz outra parte, então, igual a primeira, e agora, aqui fiquei, então, sem arrematar, para nós darmos sequência no nosso trabalho. Então, aqui eu vou seguir, então, eu vou iniciar a nossa sexta carreira. Vou fazer os 18 pontos baixos, normalmente, ponto baixo sobre cada ponto, e vou colocar aqui meu marcador para iniciar, né, a nossa sexta carreira, e vou seguir um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base da nossa segunda parte. E aí, quando nós chegarmos ali no finalzinho, então, completarmos os nossos 18 pontos baixos, nós vamos unir com a outra parte. Então, eu fiz 18 pontos baixos, agora eu venho aqui, introduzo a agulha em qualquer lugar e faço ó, já faço um ponto baixo, deixo ele bem apertadinho aqui, faço um ponto baixo, unindo os dois. E aqui, então, eu vou contornar também, fazendo 18 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Cheguei, então, aqui no final e ficou desta forma. Ficou unido aqui, né, 18 pontos baixos, e vim para o próximo, 18 pontos baixos. Aqui, então, eu vou mostrar um detalhe, porque às vezes quando a gente faz, se eu vier aqui, ó, já vou tirar o meu marcador e vou inserir aqui no meu primeiro ponto baixo. Para iniciar a sétima carreira, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. A maioria das vezes fica esse buraquinho.
Não tem problema também, porque no final você pode ir lá, quando você finaliza, você deixa, né, um fio mais longo e você vem aqui e pode fechar esse buraquinho. Se você não tiver também muita experiência, muita prática, mas nós podemos fazer uma diminuição aqui, daí vai ficar fechadinho esse espaço. Foi o jeito que eu encontrei para não ficar esse espaço. Então, a gente vem aqui, olha, no primeiro, aqui já foi colocado, né, o primeiro ponto baixo dessa parte e o primeiro ponto baixo dessa parte. Então, a gente vai introduzir, mesmo assim, aqui, ó, já tem um ponto baixo, mas a gente introduz a agulha da mesma forma e puxa. E aqui também, onde já tem um ponto baixo, a gente introduz a agulha. Esse daqui, na verdade, ele é o último, é o 18º ponto baixo da parte de calvo. Aqui foi o primeiro e aqui foi o último. Acredito que vocês vão, quando vocês chegarem, vocês vão perceber. Então, eu coloquei, ó, inseri no último, no 18º da segunda parte e no 18º da primeira parte, já tem o pontinho ali dentro, mas não tem problema, a gente vai introduzir, puxar e nós vamos fechar tudo junto, como se fosse uma diminuição. E assim vai fechar esse buraquinho que forma o nosso coração. Ou você vem até o final, né, e depois pega ali com a agulha. Eu vou fazer novamente para vocês verem, porque é uma coisa bem simples e deixa um acabamento melhor, olha. Aqui já tem um ponto, também já tem. Então, a gente vai ficar 2 pontos, né? Ó, coloco aqui no 18º laço, aqui também. Na verdade, é um, né? Antes do laço, e puxo e fecho tudo. Ficou dessa forma e vai ficar fechado aquele buraquinho. E agora eu venho normalmente. Coloco o meu marcador e vou contornar todo esse. Agora eles ficaram unidos, né? Os dois, ó. Então, eu vou seguir aqui, ó, contornando toda essa parte. E eu vou ficar com 36 pontos baixos. 18 desse, 18 desse e esse daqui que a gente pegou ali, não vamos contar ele. Olha, então eu contornei todo, cheguei aqui no final e ficou então, né, como eu falei, a gente não conta esse. Cheguei aos 36 pontos baixos e sobrou aquela diminuição que eu fiz. Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar novamente, ó, vou pegar pela alça da frente, fazer uma diminuição, para ficar certinho os 36. Esse aqui é o primeiro, né, da carreira 7. Então, esse aqui é o primeiro, contornei, cheguei aqui do número 36, então eu vou... E sobrou esse aqui, que foi onde a gente fez aquela diminuição, que a gente pegou dos dois lados. Então, agora eu vou fazer novamente uma diminuição. Vou pegar pela alça da frente e pela alça da frente e vou puxar. Então, ele vai continuar com 36, né? Eu acabei pegando um ponto de cá e um de cá. Então, ficou, diminuiu um aqui, então ficou com 36. Dessa forma. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só voltar o vídeo também e visualizar novamente. Então, agora nós vamos na carreira número 8. Na carreira de número 8, nós vamos começar as diminuições. Fiz o primeiro, coloquei meu marcador, então vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 1, 2, 3, 4 e agora uma diminuição. Vou pegar pela frente e uma diminuição. Eu vou repetir, então, essa sequência por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos.
A carreira de número 9 vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro ponto baixo, coloco o meu marcador, segundo ponto baixo, terceiro, e agora eu vou fazer a diminuição. Vou seguir essa sequência por toda a minha carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 10 nós não vamos fazer diminuição. Nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base e nós vamos continuar então com 24 pontos baixos. Finalizei a 10ª carreira, então vocês podem perceber, ó, que o nosso coraçãozinho já tá tomando forma. Agora nós vamos para a 11ª carreira e vamos fazer novamente uma carreira de diminuição. Então, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos. Fiz o primeiro, coloco meu marcador, faço o segundo, sozinho. E agora eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou seguir essa sequência com 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. A carreira de número 12, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base novamente e nós vamos permanecer então essa carreira com 18 pontos baixos e você vai ver que vai ficar bem fechadinho aqui. Nosso coração está quase no finalzinho. Nessa etapa, então, a gente já pode colocar o enchimento, que depois vai fechar bastante, né? Então, vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu vou colocar enchimento aqui nas duas partes do coração e vou colocando assim até sentir que ele tá bem firminho. Faço uma bolinha aqui, ó, com a fibra, né? E coloco um pouquinho de um lado e um pouquinho de outro. Depois nós vamos colocar mais na próxima carreira. Então, agora, nós vamos para a carreira número 13, nós vamos fazer novamente diminuições. Vamos fazer cuidando, né, para não pegar a fibra. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Fiz o primeiro ponto baixo sozinho, agora uma diminuição. Vou repetir essa sequência por toda a carreira e no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. Carreira de número 14, novamente, nós vamos repetir ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos permanecer com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 14 com 2 pontos baixos, com 12 pontos baixos, desculpe, acabei me confundindo aqui. E agora nós vamos colocar mais um pouquinho de fibra. Então, a gente vem e coloca bastante, né? Agora vai ser a última vez que nós vamos colocar, então a gente vai preencher todos os espacinhos que ainda a gente vai sentir aqui que tá faltando. Até ele dar, né, bem o formato do coração, ficar bem firme. E vai colocando e acomodando um pouquinho por vez. Ó, faz uma bolinha. Fibra siliconada, né? Ela é maravilhosa, né, para isso, ideal para isso também. Porque ela fica, não forma aqueles fiozinhos, né? Então, aqui eu acredito que meu coração já tá bem firme, ó, já tá bem no formato, até tá saindo um pouquinho aqui. Então, é isso aí, sem abrir muito a trama. Quando ela começa a abrir a trama bastante, ó, fica bem aberto,
Então, já começa a ver a fibra, então já tá com muita fibra. Então, ela tem que ficar assim, ó. Ficar no formato firme e sem a trama ficar aberta. Agora, nós vamos fazer a última careira, que é a nossa 15ª careira. Nós vamos fazer, então, 6 diminuições. Nós vamos pegar a alça da frente do primeiro, a alça da frente do segundo ponto e vamos fazer a primeira diminuição e vamos seguir dessa forma, fazendo todas as nossas 6 diminuições. Igual que a gente fez lá na parte da terinha. Então, vai ficar bem fechadinho. Desta forma. Então, aqui a gente puxa o fio, corta. Ficou dessa forma. Aqui também cuidar para não pegar fibra, né? Cortar aqui, para não crochetar a fibra junto. E o nosso coração está finalizado. Finalizada todas as nossas peças, então agora chegou a hora da montagem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar o nosso palito, que a gente forou com o fio, e nós vamos introduzir ele na parte onde seria a terinha. Então, nós vamos fazendo aqui movimentos circulares, abrindo, né, um espacinho, para colocar dentro esse palito. A gente coloca, mais ou menos, a gente sente quando ele tá lá no fundinho. Aqui, então, com a cola pano, eu vou colocar uma gotinha, tirar aqui que formou, colocar uma gotinha de cola, depois ela vai secar, né? Ela vai desaparecer. E eu venho com a minha agulha de tapeçaria e vou fechar bem agora, né? Esse espacinho. Então, eu vou colocar dentro das alcinhas da frente, que ficou aqueles 6 pontos baixos, né? Coloco, passo pelas alcinhas aqui de fora, né? Passo pelas 6 alcinhas. E depois eu puxo, fechando esse anel. E a cola ali, ela vai secar e vai fixar o palito. Aqui eu faço um aremate, né? Um nozinho. Passo esse meu fio dentro de um espacinho aqui, pertinho do aremate. Saio lá do outro lado. Estico bem e corto esse meu fio. Aqui na parte do coração também nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos colocar ele, fazer movimentos circulares, até sentir que ele chegou lá em cima no topo, né? Vou passar o fio, se você quiser passar o fio e colocar a cola depois também, antes de puxar. Pra não ficar, né, tão... pra não sujar aqui a agulha, mas isso aí não vai mudar. Então, eu vou passar aqui por todas as alças. Colocar um pinguinho de cola lá dentro. Ficou mais... puxar um pouquinho aqui. Depois que seca, então, vai desaparecer. E aperto também aqui, bem firme. Faço um nozinho. Puxo, passo dentro do fio e saio lá no outro cantinho. Estico bem, corto esse excesso. Então, ele já está prontinho. Se você quiser fazer menos aqui, né, o caule, então você decide. Aqui eu já coloco ele, posiciono dentro do meu vasinho
E agora aqui as folhinhas, então você pode colar com a cola pano. Só que para colar com a cola pano você vai ter que segurar um pouquinho. Então aqui no vídeo eu vou colar com a cola quente. Vou dar uma pontinha de cola quente e vou posicionar onde eu quiser. Você pode também colar com cola quente se você quiser, né, mais rápido. E mais uma pontinha aqui. Colo mais embaixo, onde você achar melhor. Seguro uns minutinhos, 30 segundos, né? Não precisa, a cola quente ela é rápida. E o nosso vasinho está finalizado. Outra dica que eu quero compartilhar com vocês é de passar um pinguinho de cola na parte de dentro do vasinho para quando você for entregar, né, ele não cair, não ficar balançando, né, que fica ruim, né, para a pessoa. Talvez vai fazer ali de lembrancinha e vai cair. Então aqui você vem com um pinguinho de cola quente e você passa aqui no vasinho mesmo e depois você vem e cola, deixa bem centralizado e cola. Então não vai ter perigo, né, de soltar. Você só cuida, né, para ficar bem centralizado. E aí fica mais seguro para o seu cliente, né? E também na hora de você entregar com acabamento melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Se você gostou, já deixe seu like, compartilhe, assim mais pessoas poderão ter acesso. Deixe seu comentário também, é muito importante para o meu trabalho. Beijos e até a próxima!